Bem, gente, vamos lá. Na última aula, né, a gente viu a parte de linhas, de curvas, comportamento das curvas no Blender, que é uma coisa muito interessante. O Blender é um programa muito inteligente no que diz respeito à criação de curvas, a possibilidade de você modelar objetos complexos usando coisas simples, como linhas, como pontos, como faces, tá? Então é uma ferramenta muito poderosa mesmo. E eu vou continuar a falar disso, tá? Principalmente hoje. Nessa primeira parte, eu vou falar do Bridge Edge Loops, que nada mais é do que não é um modificador, tá? Ele não entra na categoria de modificadores, porque ele não tá aqui no menuzinho lateral aqui, né, o de modificadores. Mas se você for parar para pensar, ele também é um modificador. Ele vai alterar a estrutura de uma malha. Tudo que altera a estrutura de uma malha em 3D pode sim ser considerado um modificador. Eu não chamo de modificador e nem o Blender, porque ele não está na categoria de modificadores, como estava alguns que eu usei na última aula, né? Como por exemplo o Bevel, né? Aqui não, aqui ele está mais um menu. E esse conceito de modelar com linhas é uma coisa muito utilizada, né? Se vocês bem lembram, eu já tinha falado isso em outras aulas, é uma coisa muito utilizada. Alguns modeladores vão só modelar com linhas. Outros modeladores vão só modelar com malha. O cara pega um ponto de partida, pega uma malha, uma esfera, um cubo, coloca a subdivisão, né? E começa a trabalhar. Que é legal, funciona também, mas eu acredito que dá para usar o melhor dos dois mundos. Eu acredito sim, tá? Quase todo modelador hoje em dia acredita que dá para você fazer muito com pouco e ser produtivo de várias maneiras. Quando o 3D começou nos anos 90, ele era um software muito limitado, todos os softwares, né, do que são hoje, né? Você pega de 1990 até hoje, é muito tempo. Aí já vai aí já para 40 anos. Então é muita informação que aconteceu, né? Estamos em 2023. Então, naquela época, o cara, ele, além de ter uma ferramenta que não disponibilizava tanto recurso para ele era obrigado a aprender aquilo num tempo recorde, porque né, a demanda começou a aparecer e os modeladores eram obrigados a dar vida nas coisas de uma maneira muito rápida. Hoje a gente tem a vantagem de ter um software muito incrível, muito potente, mas com muito mais recurso. Beleza? Eu falo isso porque tem gente que vai se identificar muito com linha, como na última aula, né, que foi curvas e shapes. Como a aula de Editable, a de Edit Mode, que é legal também. Você pega uma malha, começa a mexer nas edges, começa a mexer nas faces, nas vertex, é legal também. Vai de cada um, tranquilo? Hoje, nessa primeira parte, eu quero falar dos Bridge Edge Loops. O que é o Bridge Edge Loop? Eu vou vir aqui no Blender, dentro do Blender, e eu vou criar. Do jeito que eu criar, eu preciso que vocês entendam, tá? Não é para fazer de qualquer maneira e é preciso alguns passos para que aconteça o que eu vou mostrar, tá? Por exemplo, eu vou no Shift A e eu vou adicionar Circle. Eu não vou criar Curve. Ué, professor, mas você disse que vai trabalhar com Curve. Tudo bem, eu vou trabalhar com curva, vou trabalhar com linha, mas eu não vou criar linha por linha. Eu preciso que o Blender interprete que o que eu vou trabalhar é uma Mesh Circle. Nesse exemplo, poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser um plane, poderia ser um circle, poderia ser um Bezier. Eu posso desenhar, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu vou começar com o circle porque ele já vai me dar uma forma pré-definida, simples, porém já toda pronta. Vou criar um circle aqui. Vocês já estão careca de ver isso nas aulas, né? Só que agora eu vou fazer uma estrutura. O que eu quero criar é um objeto que lembre uma garrafa, um jarro, um vaso, que tem uma forma cilíndrica, mas que já seja pré-esculpido. Beleza? Então eu vou dar Shift D. Para quem não lembra, Shift D é o atalho de duplicar, de clonagem. Tá? Eu poderia vir aqui com o botão direito e dar um Duplicate Objects. Beleza? Mas eu prefiro ir pelo atalho, que é o Shift D. Ele está selecionado, não. Objeto selecionado. Se vocês notarem, aqui na tela de cenas,
ele é um circle. Tranquilo? Eu desliguei a câmera, né, para não ficar aqui na frente. Posso desligar essa luz também. Por enquanto não preciso dela. Shift D. Só que eu não quero esse cara solto. Então eu vou travar ele num eixo. O eixo que eu vou travar é o eixo Z. Beleza? Vou colocar ele mais ou menos aqui. Vou dar um clique e apertar S para dar um scale. Tranquilo. Beleza? Ó. Vou fazer de novo isso, tá? Shift D, Z, S. Tranquilo? Vou pegar esse cara aqui, Shift D, Z, S. Estou fazendo uma forma muito louca, né? É isso que eu falo para todo mundo que começa a estudar em 3D. Vocês têm que começar a entender, ver o mundo de vocês na forma mais primitiva possível. Você tem que ser capaz de interpretar que aquele objeto ele nasceu de uma primitiva poligonal e na grande maioria muito simples e que foi tomando forma, foi tomando corpo à medida do processo, tá? Deixa eu diminuir um pouco esse. Mas é bem doido mesmo, tá bem aleatório. Por que você aperta Z? Porque eu quero que ele seja clonado em vertical. E nesse momento, é esse cara que está fazendo isso, ó. Poderia ser o X, que é essa linha vermelha, poderia ser o Y, que é essa linha verde. No caso, não tem aqui aparecendo, mas tem uma linha azul, que é o Z, tá bom? Ó, Shift D. Clonei. Já existe um clone. Mas aí eu quero no eixo X. Eu quero no eixo Y. Eu quero no eixo Z. Tá? É por isso que eu estou usando esses atalhos de eixos para me facilitar nesse processo. Tranquilo. Ó. Eu tenho essa estrutura aqui muito doida. Tá? Cheio de linhas. Pode ver, ó. Repleto de círculos, né? Fora esses 6, tem mais um, são 7. A ferramenta que eu vou usar, ela não funciona com os objetos sendo isolados. Mas antes disso, eu quero fazer uma observação. Vamos supor que você queira modelar metade de um objeto. Isso é possível no Blender, tá? Isso é possível. Mas para que isso aconteça, você tem que cortar o objeto, né? Então você teria que pegar todas essas linhas, beleza? Entrar no modo de edição, de Edit Mode, ligar o modo de Vertex, eu estou no modo de Edge. Tem que estar no modo de Edge para fazer o que eu vou fazer agora, tá? Não tem face ainda, porque isso aqui são linhas ocas, então não foi criado ainda uma face, né? Por ser uma linha, por ser um shape, ele só funciona com vertex e edges, que são pontos e linhas. Mas vamos supor que você, por algum motivo, quer excluir a metade disso. Então você vai vir selecionar metade, botar numa vista, né? Que você veja pela metade, selecionar todos os pontos e os deletar, se for sua intenção. Você vai ter eles todos pela metade. Eu posso fazer isso aqui também. Deixa eu fazer um clone. Já que eu faço isso. Porque aqui, ó, não pegou tudo, né? Vamos deixar aqui mais ou menos, ó. Preciso que pegue todas as linhas. Incluindo essa aqui. Agora pegou, ó. E aí eu posso apertar Delete. Por exemplo. Né? Posso excluir isso. Ou posso com o botão direito. Tá? Delete Vertices. E agora são linhas isoladas. Ó. Deixa eu clicar no modo Objects. Olha lá. Funciona também. Ctrl Z. Por enquanto eu não quero isolar isso. É interessante, eu posso dar um duplicate, né? A partir desse ponto aqui, eu posso dar um duplicate, tá? Um Shift D. E guardar esse cara aqui. Deixa ele num cantinho aqui, né? Deixa eu deixar ele travadinho no chão. Y. Tranquilaço. Show? Posso apertar G agora, ou sair do modo, né? Só que eles estão vinculados, tá? É importante de falar isso. Eles estão vinculados. Tranquilo? Mas, para o que eu vou fazer, na hora em que eu aplicar,
não vai selecionar. Beleza? Isso é importante. Tá? Agora, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. É extremamente importante também, outra coisinha de falar aqui logo, para que não haja essa confusão. Esses objetos aqui, ó, eu dei uns Ctrl Z aqui para voltar, tá? Eles estão todos separados, ó. Esse não tem nada a ver com esse, que não tem nada a ver com esse, que não tem nada a ver com esse. Se eu for tentar aplicar o que eu quero, não vai funcionar. Se eu for tentar fazer, não vai funcionar. Que é isso aqui, ó. Vou selecionar todo mundo e vou para o modo de Edit Mode, apertando Tab. E vou deixar no modo de Edges. Seleciono todo mundo de novo, né? Posso dar um Ctrl A ou selecionar manualmente. Tem um menu aqui em cima chamado Edge. O atalho dele é Ctrl E. Tá vendo? O atalho dele é Ctrl E. Ctrl E. Né? Vou dar um Ctrl E aqui. E aí eu abro esse menu. Solto, né? Sem estar preso lá em cima. O que eu quero fazer é isso aqui, ó. Bridge Edge Loops. O que é o Bridge Edge Loops? O Bridge Edge Loops, ele é uma ponte que vai criar um loop de conexão entre todas as edges. Ele vai fazer com que todas as linhas curvem-se para criar um comportamento. Logo, uma malha tridimensional. Então, essa maneira é a maneira de modelar utilizando linhas. Você quer fazer um jarro, isso aqui vai parecer um jarro, né? Quando eu criar aqui, vocês vão entender. Só que, olha só, se eu tentar fazer isso aqui, não funciona. Dá um Ctrl Z. Não funciona. Tá? Por que não funciona, professor? Porque são objetos todos separados. Estão todos separados. Para que isso aqui funcione, eu preciso dar um join. Fazer aquele Ctrl J. Eu seleciono todos eles e dou Ctrl J. Tá? Que é aquela união zona. Beleza? Agora, se eu vier aqui e tentar fazer o Bridge Edge Loops, depois do Ctrl J, ele vai unir todo mundo. É extremamente importante que você faça isso, tá? Tem que ser feito desse jeito. Beleza? Você vem aqui, pega todos eles e você vai fazer aquela união marota. É importante que ele esteja no modo Edge e que você faça isso. Tá? Tranquilo? Essa parte é tranquila, né? Aí vamos lá. Agora eu vou aplicar ele propriamente dito. Tá? Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. Beleza. Eu preciso que ele não tenha sido ainda aplicado o joint, tá? O Ctrl J. Você pode fazer isso até aqui, ó. Até aqui. No modo de Object. Beleza? Você pode vir aqui e dar um Ctrl J. Percebeu? Ele virou uma coisa só. O Circle 2. Tá? Agora eu vou para o modo de Edit. Aperto o Tab ou venho aqui em Edit Mode. Seleciono todos eles. Edge. Bridge Edge Loops. Calma que agora que eu vou mostrar todas as funcionalidades dessa ferramenta. Mas só para vocês entenderem, ele de cara fez com que todas aquelas linhas individuais se conectassem para formar uma nova malha. Ou seja, eu tenho um objeto criado a partir de simples formas, shapes. Isso é muito legal. Só que aí, gente, esse menuzinho, como vocês bem lembram, ele vai sair se eu clicar fora. É uma coisa que eu acho muito ruim do Blender. Então é extremamente importante que vocês sempre configurem isso. Ou deixem essas linhas como um clone. Eu quando trabalho assim, eu faço assim. Eu não criei um grupo com essas linhas. Eu faço uma cópia desse grupo com Shift D e oculto ela ali. Porque qualquer coisa que der errado aqui, eu tenho elas ali como base, como backup, para poder refazer se eu precisar. Beleza? Isso é importante. Nesse menuzinho aqui, cara, é onde eu vou passar a maior parte do tempo. Eu tenho Open Loop, tá? Eu tenho Closed Loop, que ele conecta de uma outra maneira. E eu tenho Loop Pairs, que se vocês notarem para aqui, não funcionou. Por que não funcionou? O que seria o Loop Pairs? O Loop Pairs seria se tivesse mais de um objeto na mesma escala.
ele faria uma conexão de pares. Se essa base aqui estivesse em algum momento clonada aqui, ele faria isso para mim. Como eu clonei e cada vez em que eu clonava, eu redimensionava os objetos, então não tem nenhum par que ele consiga fazer essa conexão, tá? E essa é a explicação de open loop, né? Aberto, para poder fazer minha configuração. O closed, que ele vai fechar o objeto, o máximo que ele puder de linhas. Eu não achei interessante isso. No meu ver, não gostei. Vou deixar em open loop. Aí agora começa a graça. Porque a gente tem, ó, merge factor, a gente tem twist, número de cuts, a interpolação desse comportamento, a suavização dele e o profile factor. Além disso, a forma de profile. Vamos lá. Merge factor e twist. O twist, eu posso rotacionar as edges. Ó. Fica muito louco, né? Criar isso. Eu vou deixar no padrão, tá? O padrão aqui foi 31. Número de cortes. É aqui que a mágica começa a acontecer. Porque quanto mais cortes eu tenho, mais cortes aqui no caso se refere a linhas, tá? Mais edges. Quanto mais linhas eu tenho, quanto mais edges eu tenho, mais eu vou conseguir dar suavização na malha. Logo, a malha vai ter mais comportamento. Vai chegar no efeito que eu queria, de ter realmente um jarro. Né, ó. Um jarro. Vamos colocar mais. Ó, claro que para resultado final pode ser, né? Eu não faria jamais isso no começo de um trabalho, ó. E, cara, isso é muito complexo. Olha isso. Como que um programa desse consegue fazer essa leitura a partir de linhas, cara? É muito legal. Eu gostei de como tá assim, ó. O que é esse interpolation? Eu vou colocar em linear. Eu tenho o blend path, que ele faz uma mesclagem. E eu tenho o blend surface, que também é interessante, ó. Não existe certo ou errado aqui, tá? Existe necessidade. Vou aumentar o número de cortes, ó. Fica assim, ó. Ou seja, ele conectou as edges de uma outra maneira, né? Em linear, o blend path, que era o padrão, e na superfície. Se eu colocar mais cortes, eu também tenho ele mais suavizado. É muito doido isso, né, cara? No caso, eu vou deixar em blend path. Eu gostei mais assim, tá? Do jeito que eu tô fazendo, eu gostei mais. Eu tenho smoothness. Se eu quero ele mais suave ou menos suave, olha aqui, ó. E eu tenho profile factor. Isso vai mudar a estrutura do objeto, olha só. Lembrando que isso aqui eram aquelas linhas, né, cara? É círculos que eu clonei, basicamente, e fiz isso. É um recurso muito poderoso desse programa. Para terminar essa parte aqui, eu tenho várias maneiras de ver esse objeto. Várias maneiras de ver esse objeto. Eu tenho no modo linear, fica mais quadradinho. Detalhe que eu posso vir aqui com o botão direito e aplicar ainda aquele modo de suavização, só que se eu clicar fora eu vou sair. O Sharp, o Inverse Square, esse é legal, hein? Aí toda vez que eu fizer isso, eu tenho que voltar no número de cortes, tá vendo? E ver qual o comportamento que ele vai tomar, ó. Tá vendo? O root, de raiz, né? Sphere e de smooth. Eu gostei de dois aqui, né? Para esse objeto eu gostei de smooth e de inverse square. Gostei bastante. Mas eu vou deixar smooth, que é o padrão mesmo, para que quando vocês forem fazer, consigam repetir igualzinho eu estou fazendo. Ele tem esse merge, tá? E eu posso mudar aonde vai começar essa linha, a linha de base, tá? Esse merge aqui, ó.
Beleza? Para mim não se aplica, mas pode ser necessário em algum momento. Colocar um pouquinho mais de linhas, né? As 15 linhas para mim tá legal. Deixa eu ver esse smoothness. Deixa eu ver esse profile factor. E vou clicar fora, hein? Vou clicar fora. Cliquei fora. Eu tenho isso aqui. Criado a partir de simples linhas. Então, assim, qualquer objeto cilíndrico, garrafa, copo, xícara, caneca, cano, qualquer coisa, você pode criar com essa ferramenta. Essa ferramenta, ela tem um termo em outros programas, que seria Loft. O Loft. O Loft é um modificador, por exemplo, no Max tem esse modificador chamado Loft, que ele se aplica a linhas, a splines, que é exatamente isso daqui que eu estou fazendo. Tá? Aqui no Blender ele vai se chamar Edge Bridge Loops. Tá? Embora tenha o Loft também. Vou falar isso na segunda parte. Mas é mais tranquilo do que em outros programas. Cada programa tem sua particularidade. Eu já tinha explicado isso. Professor, eu consigo editar ainda as linhas? Então, conseguir tu consegue. Só que é linha a perder de vista. Ele transformou realmente isso aqui em uma forma. Só que tá tudo quadriculado, né? Lembra que a gente tem aquele recurso de botão direito, Shade Smooth. Olha lá. Agora ficou do jeito que eu modelei. Muito louco, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Outro exemplo. Vou pegar de novo aqui. Shift A. Circle. Deixa eu mover ele aqui, né? Porque eu não movi o ponto, né? Beleza? E eu vou já entrar em modo de edição. Colocar em pontos. E eu vou jogar fora. A metade disso. Tá? Tranquilo? E essas edges aqui eu vou clonar. Beleza? Shift D. Z. Vou redimensionar ela com S. Vou pegar essa aqui de novo. Shift D. Z. Vou deixar ela do mesmo tamanho. Vou pegar essa aqui de novo. Shift D. Z. Processo extremamente repetitivo. Tá? Só que aqui agora eu vou fazer coisas de meio termo. Shift D, Z. Eu vou recuar ela um pouco. Vou fazer mais um clone dela. Shift D, Z. Que eu vou mostrar aquela função de pares. Que não funcionou porque não tinha. E aqui, cara... Tranquilo? Ó, eu tenho essa gama de coisas aqui. Ctrl J. Se vocês não derem grupo, não funciona o Edge Bridge Loop. Vocês viram no começo da aula, né? Ele não funciona. Ele tem que ser feito desse jeito. Agora eu vou em modo de Edit. Por que você vai para o modo de Edit, professor? Porque esse menu não existe no modo de Object Mode. Ele só existe no modo de Edit Mode. Aí eu seleciono todas as edges. Edge, Bridge, Edge Loops. E tá aí, ó. Metade funcionou. Olha aí que beleza. Agora deixa eu mostrar a funcionalidade desse cara aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais de coisa, né? Percebeu que ficou todo esquisito? Blend Path já não funcionou para cá. Blend Surface funcionou. Poxa, Rafael, mas lá no objeto fechado, o Blend Path funcionou. Tranquilo. O objeto fechado tem sua malha toda concluída. Para esse caso aqui, quando vocês forem criar essa estrutura com malha aberta, não vai funcionar o Blend Path. Vocês têm que trocar ou para linear ou para Blend Surface. Que eu adorei o Blend Surface, né? Já ficou do jeito que eu queria. Tá beleza? Então é extremamente importante isso, tá? Vocês vão conseguir. Deixa eu responder aqui.
Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguém falando comigo aqui. É importante eu estar de olho nisso, né? Cadê meu Discord? Ih, rapaz, o Diogo não conseguiu logar. Acontece. Vamos lá. Aí, ó, smoothness. Número de cortes. Fica complexo pra caramba, cara. Olha isso. Né? Profile Factor. Ó, super suave. E gostei. Vou clicar fora. Mesmo assim, eu vou no modo de objeto. E vou colocar o Shade Smooth. Vou fazer uma cópia. No eixo X. Tá beleza? Fiz uma cópia. Tá? Então eu posso criar quantos objetos eu quiser. Quantos objetos eu precisar produzir aqui, eu posso. Tá? Isso é extremamente interessante, né? Olhando para pensar. Deixa eu dar uma giradinha nele aqui. Outra coisa que é interessante que eu quero pontuar. Eu tenho essa linha, esse objeto e esse objeto, né? Por exemplo, ó. Deixa eu ver para a vista topo. Beleza? Tem esses dois objetos. E aí vem o pulo do gato. Eu posso vir aqui no modo de Edit, de Edge, né? Eu tenho tanto um objeto quanto o outro objeto. Tá? Ó. Eu tenho vários objetos que eu posso trabalhar. Beleza? Fazer minhas modificações, fazer minhas construções. Eu posso vir aqui nesse cara, né? Se é do meu interesse, ó. Selecionar eles. Eu posso uni-los. Eu vou ter que unir esses dois de novo, tá? Ctrl J, pum. Agora eles são objetos só. Então agora no modo de Edit, eu posso pegar uma Edge, da Shift Click, e ele pegando todas as edges. Ah, caraca, professor, vou ficar aqui o dia inteiro, meu amigo. Então, um pouquinho. Tô dando Ctrl Click agora, tá? Para eu conseguir fazer esse loop. Ó. Show? Vou vir aqui, ó. Lá embaixo, Ctrl Clique. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui. Shift para clicar no primeiro. Lá em riba, Ctrl Clique. Belezura. Falta um. Shift para clicar no primeiro. Ctrl Clique. Beleza? Será que funciona? Olha aí que delícia. Bridge Edge Loops. Professor, deu um errinho aqui. Tá, vamos verificar o que houve. Talvez porque eu tinha ou linha faltando ou linha sobrando. É legal dar uma conferida depois. Mas como o objeto vai estar fechado, não me importa muito não. Tá? Mas é sempre bom dar uma olhada. Beleza? Para ver se está tudo selecionado. Mas olha aqui, o ponto que eu quero dizer é que esses objetos podem ser conectados mesmo depois de criados. Vocês viram que eu fiz um clone com Shift D, coloquei ele mais ou menos na posição que eu queria, agrupei de novo, porque a partir do momento que eu faço um clone, ele é um objeto independente. Então eu tenho que ir lá no modo de Object, selecionar os dois, Ctrl J para agrupá-los, voltar no modo de edição, pegar as edges, as linhas que eu quero, e aplicar um novo Bridge Edge Loops. Tá vendo? E eu tenho de novo. Posso fazer essa mesclagem.
Não vou mexer no twist não. No smoothness. Tá, ó. Posso mexer no profile factor. Posso mudar o tipo. Trunks. Isso aqui que tá aqui dentro, ele mesclou tudo, né? Mas... vou clicar fora. Vou desligar de novo. Olha lá. Beleza? Cara, é um objeto complexo de fazer, cara. Parando pra pensar, do ponto de vista de construção, não é rápido de produzir uma coisa dessa. Sim, sem essa ferramenta. Eu acho legal isso, porque vocês têm um modo mais otimizado de produzir o que vocês quiserem usando esse recurso, né? Professor, mas e se não fosse coisas esféricas? E se fosse coisas de quinas? Seria o mesmo conceito. Bastaria usar Bezier para coisas mais quadriculadas, né? E aí vocês teriam o mesmo recurso de trabalhar com linhas. Lembra? É a mesma coisa. Acrescentar pontos. Aí você tem que voltar à aula anterior. Foi tudo aquilo que eu expliquei na aula anterior. Tá beleza? Beleza. Eu quero mostrar mais uma ferramenta que não tem a ver com Loft, né, com a técnica de fazer lofting, mas que tem a ver com a transformação de shapes, que é a Spin Tool. Isso para concluir a aula de hoje, tá? Eu tenho um cilindro aqui, eu vou tirar esse modo agora de bonitinho, né? E o que eu fiz aqui para fazer o que eu vou mostrar a seguir? Somente liguei o Snap e deixei o Snap alinhado com o Vertex. E deixei ele próximo mediano, ou até closest, mas median para mim funcionou aqui, ó. O meu cursor, ele tá aqui agora. Beleza? Isso é bom para quando vocês querem que o objeto seja alinhado a partir da onde você vai fazer o que você quer. Eu vou mostrar por quê. Eu vou no modo de Edit e vou pegar essa ferramentinha aqui, ó, que eu não tinha usado ela ainda, ó, a Spin Tool. A Spin Tool. Ela também faz uma extrusão, como a gente viu na outra aula, só que ela faz extrusão a partir de onde está o cursor. Então, por exemplo, olha o que eu sou capaz de fazer com essa ferramenta. Eu vou ligar a Spin. E quando você liga a Spin Tool, você vai ter 3 modos de trabalhar com ela. O X. Opa. De novo, porque eu cliquei fora. O X, o Y e o Z. Certo? Da onde tiver o cursor, ela vai fazer para mim, ó, uma extrusão. Isso é útil para fazer tubulação, encanamento, objetos que tenham comportamentos de extrusão distintos. Cara, isso aqui é uma coisa genial do Blender. Então eu vou pegar, por exemplo, o X. Correto? E vou fazer isso aqui, ó. Isso porque só aquela linha está selecionada, tá? Beleza? Agora eu vou voltar, né? Eu quero pegar todas as linhas. Beleza? Acredito que foi. Spin. E ó. Tranquilo, né? Show de bola. Vamos ver se isso aqui agora. Eu tinha que selecionar a edge toda, tá? Fazer um ring. Isso aqui é legal pra caramba porque eu posso mudar agora o comportamento para onde vai a próxima extrusão. Mas vamos entender isso aqui. Aqui eu tenho 12 passos, o que significam que são passos de subdivisão, tá? O ângulo, exatamente, ó. O quanto que eu vou dar. Eu posso fazer, por exemplo, ó, o objeto dar uma volta completa. Só que ele viu que ele criou outro, né? Beleza? Dá Ctrl Z. Isso que é ruim de não clicar fora, né? 90 graus exatos. Eu tenho como mudar a posição do centro, X, centro Y, centro Z. O ângulo, o axis, do X, do Y e do Z.
Ó. Tá? Aqui também, ó. Vocês vão ver a seguir o que você vai fazer. Beleza? Então, de novo, ó. Tem um objeto. Eu liguei o snap e deixei em vertex. Coloquei o cursor no ponto exato que eu queria. Eu vou no modo de Edit Mode, pegar Edge, só as linhas. Show. Vou ligar a ferramenta Spin. Vou escolher qual eixo. Professor, e se eu quisesse que fosse em todos os eixos? Bem, seria impossível de fazer uma coisa normal. Mas você pode fazer isso segurando o Shift. Ó, Shift. Ou você quer 2 eixos, né? Por exemplo, ó. Ele faria para você também, tá? Aí você tem de modo individual, X, Y, Z, ou, segurando o Shift, fazer uma mesclagem de eixos. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Já aqui, 90 graus, que é o que eu quero, certo? E a partir daqui eu vou fazer outro ajuste. Agora eu vou pegar o cursor e botar aqui. Alinhado nesse cara. Tá? Porque eu quero fazer de novo o efeito. Vou de novo em Spin. E agora, ó, ele vai a partir dali. Aí no caso aqui, 90. Olha só, eu fiz a curvatura de um cano, cara. Um cano que sobe, tem o joelho e faz uma curva para o outro lado. Como é que você ia conseguir fazer isso se não fosse com essa ferramenta? Daria para fazer? Daria. Bastaria pegar o Extrude, extrudar um pouquinho, rotacionar. Extrude mais um pouquinho, rotacionar. Extrude mais um pouquinho, rotacionar. Eu não vou dizer que não daria para fazer, não. É mentira minha. Dá para fazer. Só que é uma maneira muito mais trabalhosa, tá? É a maneira muito mais trabalhosa. Então, fica muito mais legal de fazer assim, cara. Aí eu posso mudar aqui, ó. Para onde que eu coloco, ó? Esse eixo. Ó. Ó que louco isso. Tá vivo, né? Para onde eu quero que esse cursor, ó, faça esse comportamento. Ó. E se eu quiser, eu posso dar OK, mudar de novo o cursor, por isso que é bom deixar o snap, ele cola lá, e fazer um novo spin. Então isso aqui, agora eu quero fazer em outro eixo, por exemplo. Ó. Por isso que é importante que o spin seja feito com a posição do cursor no lugar certo, tá? Para que você tenha essa versatilidade aqui. Tranquilo? Era essa a outra ferramenta que eu queria mostrar para somar sobre a manipulação de shapes, manipulação de formas. Isso de maneira otimizada. A gente teve o Loft, a gente tem as formas de criar shape, trabalhar vértices na aula anterior, e agora essas duas ferramentas, que é o Bridge Edge Loops e a ferramenta Spin. Ambas estão no modo de Edit Mode. E hoje eu trabalhei somente com edges, somente com laterais. É muito legal você ver o quanto que o Blender se preocupa em ter ferramentas que otimizam esse processo. Melhor, desculpa, melhor do que outras ferramentas, tá? Melhor. Beleza, gente? Vamos praticar, vamos estudar, vamos devorar esse conhecimento aqui, porque é daqui para cima, como eu já falei, cada aula, uma matéria, eu vou dar aulas práticas também, né, que eu não vou dar matéria, deixar vocês produzindo e vendo o processo, ou fazer alguma coisa com vocês também, eu vou fazer isso também, mas cada aula é uma matéria, vocês vão agregando conhecimento. Vou subir essa aula, como tenho feito,